Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um vídeo com mais uma meditação para o nosso coração e assim nós vamos pedir que Deus nos ilumine, nos instrua mais uma vez enquanto vamos ler a palavra dele e refletir acerca de algumas realidades que ela nos traz. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez pela bênção de podermos abrir a Tua palavra, lê-la e podermos também, ó Deus, meditar sobre verdades, sobre realidades tão preciosas para nós e que são tão úteis em cada circunstância em que nós vivemos. Por isso nós te pedimos que o Senhor mesmo fale conosco, assim como o Senhor constantemente tem falado conosco. E que mais uma vez nós possamos ouvir a Tua voz e sermos alimentados pela Tua palavra. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto da nossa meditação hoje está registrado lá no livro de Jó. Jó, capítulo 42, eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 5. E o texto nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós conhecemos o contexto da história do livro de Jó, nós conhecemos a história de Jó, e mesmo que de muitas formas se perceba a realidade que Jó estava experimentando nesses dias, é fato que Jó vivia dias difíceis. Ainda que a nossa percepção sobre os dias de Jó seja correta ou não seja tão correta segundo aquilo que a mensagem do livro quer nos trazer, numa coisa nós precisamos concordar: Jó estava vivendo dias muito difíceis. E depois de sofrer tantas perdas consideráveis, depois de ouvir tantos conselhos ruins acerca do seu relacionamento com Deus, Deus fala com Jó e fala de uma forma muito severa. É interessante que nós observamos já na parte final do livro que os capítulos 38 até 41 registram essa fala de Deus com Jó. E o que Deus está dizendo para Jó talvez pudesse ser resumido nas seguintes perguntas que Deus faria a Jó. Quem você é, Jó, diante de mim? O que você sabe, Jó, sobre as realidades da vida e da existência? Essas perguntas têm início na seguinte indagação que Deus faz a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E depois de 126 versículos, onde Deus está falando e indagando a Jó acerca destas realidades de quem Deus era e de quem Jó era, nós vamos ver Jó respondendo de acordo com o texto que nós lemos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós estamos vivendo dias difíceis, talvez não tão difíceis quanto foram os dias difíceis de Jó. O nosso problema, basicamente, ele se resume na existência de um vírus que parou o mundo, um vírus que tem feito o mundo refletir acerca de coisas que já eram parte do nosso cotidiano, mas que nós abandonamos. Um mundo que tem refletido acerca de realidades extremamente simples,
mas que nós nos esquecemos delas em função daquilo que nós entendemos ser de fato importante para nós. E o que é um vírus? Um vírus. O fato que talvez nós tenhamos que perceber olhando para estas realidades, tanto no livro de Jó quanto nos nossos dias hoje, é que, assim como Deus usou nações extremamente poderosas no passado, como agentes da manifestação da sua ira contra os pecados do seu povo, Ele pode usar um vírus. E como nossas reflexões nesses dias têm sido nessa direção, é preciso nós nos lembrarmos que Deus tem poder sobre o vírus. Deus é um Deus que tem poder sobre absolutamente tudo na face da terra. Nós vemos no registro dos evangelhos, quando Jesus se coloca diante de situações que aos olhos dos homens eram humanamente impossíveis de serem solucionadas, Jesus mostrando o seu poder sobre todas elas. Nós vemos Jesus mostrando o seu poder sobre as enfermidades, nós vemos Jesus mostrando o seu poder sobre os demônios, nós vemos Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, acalmando uma tempestade, aquietando o mar. Nós vemos Jesus mostrando o seu poder sobre a morte. Obviamente, esse Deus que está registrado aqui nas Escrituras, ou esse Deus que tem a sua palavra expressa através das Escrituras, é o Deus que tem poder sobre todas essas coisas. Tem poder sobre os grandes exércitos. Nós vemos no Antigo Testamento Deus manifestando o seu poder sobre os impérios mais poderosos daqueles dias. A Síria, o Egito, Babilônia, Roma. Esse Deus que tem poder sobre todas essas coisas é o mesmo Deus que tem poder sobre o vírus. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, refletindo sobre a realidade do poder de Deus sobre todas essas coisas, lá no capítulo 45 do livro do profeta Isaías, no versículo 7, nós somos lembrados de algo muito importante. Isaías 45, verso 7 nos diz assim, vou ler do verso 6, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Um ponto importante para nós mencionarmos neste texto de Isaías, que é um ponto de bastante controvérsia, é que a afirmação que o texto nos faz sobre Deus ser o criador do mal, é preciso ser observada diante do contexto em que este versículo está posto. E olhando até para a expressão no texto na língua original, nós vemos que a expressão que é traduzida por mal, ela não é uma referência à realidade da maldade do coração do homem, mas ao mal que nos é colocado, ou o mal que é colocado sobre nós, como as calamidades, as situações difíceis, as realidades de lutas e dificuldades que nós enfrentamos. Então, Deus está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e trago também a calamidade. Nós precisamos entender que a soberania de Deus não tira da responsabilidade de Deus o fato de nós nos submetermos ou sermos submetidos a situações difíceis, a calamidades. Há um ramo na teologia que defende a ideia de que estas realidades de calamidade, elas de fato não estão debaixo do controle de Deus. Esse é um erro, porque Deus tem controle sobre todas as coisas. E o texto de Isaías nos mostra isso de forma muito clara. Eu trago a paz, mas eu também providencio as calamidades. Nós sabemos que Deus age assim com o seu povo.
Nós sabemos que Deus, ele governa o mundo dessa forma. Em toda a Escritura, nós vamos perceber a mão de Deus agindo de forma poderosa e sendo ela a responsável tanto pelas realidades difíceis que nós enfrentamos, quanto pela solução dessas realidades difíceis que nós enfrentamos. E quando eu digo que a mão de Deus ela é responsável por trazer as calamidades, eu não estou dizendo que Deus é culpado das calamidades que nós sofremos. Porque a culpa dessas calamidades, ela é total e exclusivamente nossa. Deus traz situações difíceis sobre o seu povo para corrigir, para disciplinar o seu povo. Portanto, a culpa é nossa, mas a providência é de Deus. E nós precisamos perceber isso olhando para as Escrituras. Quando nós vemos, então, a realidade destes textos caminhando de forma junta, ou juntando estes dois textos nessa reflexão, nós vamos perceber que, diante de todas estas realidades experimentadas por Jó e diante das realidades que nós experimentamos hoje, Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Não há absolutamente nada fora deste controle de Deus. Deus continua conduzindo e controlando todas essas coisas. É quando nós, então, voltamos para o capítulo 42 do livro de Jó e percebemos o que Jó vai dizer no verso 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó responde de forma muito intensa às indagações de Deus ou às palavras que Deus profere na sua palavra a Jó. Ele responde: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, meus queridos, que esses dias sejam úteis para nós, assim como os dias de aflição de Jó foram úteis para Jó, a ponto de podermos dizer o mesmo que Jó disse, olhando para essas realidades e nos aproximando mais de Deus e da sua palavra, podermos dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você estiver aflito com esta circunstância que nós estamos enfrentando, ou com qualquer outra circunstância ou aflição que você possa estar vivendo, lembre-se da oração de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus te abençoe mais uma vez e que essa palavra possa falar ao seu coração.